Depois desse vídeo, você nunca mais vai ter dúvidas sobre criação de conteúdos de datas sazonais. Confia na tia da Estratégia Parlamentar. Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e atuo com políticos e assessores há mais de 6 anos. E ao longo de todo esse tempo de experiência com criação de conteúdo, inclusive de datas sazonais, eu quero trazer para você algumas coisas que são importantes você se perguntar antes de criar um conteúdo de data comemorativa. Por quê? Faz total diferença. A pior coisa é fazer do perfil político um grande perfil calendário. Você já deve ter visto alguns perfis políticos assim. Criar conteúdo de data sazonal é muito normal, é cotidiano dentro da criação de conteúdo político. Porém, você precisa saber como criar de forma estratégica para que a criação de conteúdo realmente atinja o objetivo de gerar engajamento, de fazer uma comunicação política ou de fazer uma estratégia de marketing muito bem embasada. Qual é a primeira coisa que você precisa se perguntar quando você vai pensar em criar um conteúdo de data sazonal? Primeira coisa que você precisa perguntar é: existe conexão real com as ações do mandato? Ou existe conexões reais com o político? É importante que você pense sobre isso, porque se não existe uma atuação real que gera conexão de verdade com aquilo que ele faz, não tem motivo para criar sobre aquela data. Por quê? Vai ser somente mais um post de feliz dia D. E é isso que você precisa afastar. Então, quando você pensa quais são as ações do mandato, quais são os posicionamentos do político, que o político faz dentro desse tema que pode ser relevante para levar essa data para o feed do político. Aqui a gente está falando de feed, tá? Então, considera muito isso, que eu acho que essa é a grande pergunta que você precisa fazer. É claro, existem outras questões que você precisa se perguntar, e eu vou trazer aqui para você, mas a primeira coisa é essa: qual é a conexão real com o mandato, com as ações ou com o posicionamento do político que me leva a crer que nós precisamos criar conteúdo nessa data? Vou dar um exemplo para você. Eu trabalho com a consultoria de um político que atua muito no agro. Então, datas relacionadas ao agro, que a gente já busca de forma antecipada, devem ser criadas. Por quê? Os outros políticos não estão fazendo, mas para ele, para a base dele, isso é importante. E isso leva a uma segunda pergunta, que você precisa pensar: isso gera um engajamento genuíno das pessoas que seguem o político e das pessoas com as quais ele quer se comunicar? Você precisa ter essa clareza. Se existe, sim, ali uma oportunidade de gerar engajamento genuíno, então sim, também é uma oportunidade de você criar conteúdo e não somente um post genérico. E aí vem, óbvio que um post genérico de feliz dia D vai gerar um engajamento de curtida, mas será que vai gerar aquele engajamento de prender a atenção da pessoa? Será que ela vai comentar? Será que ela vai compartilhar com outras pessoas? É esse tipo de engajamento que eu estou falando. Então você precisa pensar em como utilizar formatos de forma estratégica para não ficar somente aquele card estilo 2020 de post genérico, porque isso é um erro. Pensa bem, você já passou a primeira fase. Sim, o político tem uma atuação, vale a pena a gente posicionar sobre essa data, ou ela pode ser muito estratégica para eu poder trabalhar determinados temas ou valores do político. Ok, passou no primeiro crivo. Aí você vai lá e só faz um card de feliz dia D no estilo 2020 que as pessoas nem querem mais ver. Então toma cuidado em relação a isso, porque o formato também é muito importante na criação de conteúdo de data sazonal. Depois, qual é o tipo de conteúdo que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar um conteúdo de autenticidade, vamos supor, numa data com alcance nacional, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa. Então eu posso trazer ali bastidores do político, valores do político, posso trazer um pouco mais de autenticidade, ou um outro tipo de data também. Como é que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar ela de forma educativa, mostrando as ações do político. Eu posso trabalhar de forma mobilizadora, que eu possa mobilizar as pessoas em torno daquela data, dentro do perfil do político. Então você também precisa pensar sobre isso. Então criar conteúdo de data sazonal de forma educativa, por exemplo, ou de forma mobilizadora, é muito estratégico. Por quê? Porque eu estou informando e a pessoa não vai esquecer sobre a ação, e esse educativo que eu falo é educativo das ações do político frente àquela data, frente àquele tema, frente àquela pauta. Mobilização também mobiliza a base do político frente àquilo, ligado às ações dele. Você entende? Que é como se fosse um iceberg. O que eu estou te falando é você trabalhar toda a parte de baixo que ninguém vê, para que a parte de cima cause impacto e cause resultado. Então pensa também sobre isso, porque é importante. Outra coisa existe uma estratégia de ponto de conversa com o público dentro daquela data? Então tem que ser trabalhado. Por exemplo, eu tenho uma deputada que eu atendo que ela atua
frente a uma comissão de saúde mental. Então, o Setembro Amarelo, por exemplo, é um mês onde a gente pode trabalhar essa sazonalidade de forma muito estratégica, onde existe ponto de conversa e eu posso desdobrar diversos conteúdos frente àquele mês. Entende? É isso que eu quero falar para você. Postar somente por postar é um erro. Datas políticas que o político defende determinada causa, como, por exemplo, o Dia da Educação. Se o político ele é voltado para falar sobre educação, tem que estar no feed. Porque também, do contrário, pode acontecer você esquecer uma data e ser cobrado pela base. Isso é horrível. E já aconteceu isso, eu já vi acontecer. Isso é horrível. Então é importante você se antecipar em relação às datas que são base, que são pauta, que são público do político. Isso é importante também, certo? Segunda coisa, data ligada a regionalismo, culturalismo, isso também é importante, porque diferencia o político, mostra que ele tem orgulho das suas raízes, mostra que ele tem orgulho da sua tradição, e também transfere esse orgulho para as pessoas, informa, educa. Esse é um tipo de data que vale a pena trabalhar. Ah, mas ele tem um alcance um pouco mais amplo, ninguém está trabalhando, mas ele trabalhando mostra esse pertencimento, e gerar sensação de pertencimento é muito bom por meio de uma data sazonal, então vale a pena você trabalhar também. Como eu falei, já dei o exemplo da deputada, datas de conscientização. Você pode conscientizar a sua base frente àquela data? Se você pode conscientizar se faz sentido a conscientização da base frente àquela data, então aposte nessa data porque ela é muito importante. O que você tem que evitar? Primeiro é uma postagem genérica. Por quê? Já pensou? O conteúdo faz total sentido, o conteúdo vai conversar com as pessoas, o político tem atuação frente àquele tema de data sazonal, mas aí o post é genérico, é simplesmente um feliz dia de, sem você aprofundar um pouco mais. Então, assim, faça conexão com a atuação do político. Essa é a grande questão. Sempre que você for pensar em data sazonal, é justamente isso. Essa data sazonal tem conexão com a atuação do político? Se é sim, vá em frente e aí comece a criar. Agora, se não tem, dá um passo atrás e veja o que você pode fazer. Outra coisa é o excesso de post de todas as datas. Eu tinha um deputado que eu atendia, que eu comecei a consultoria com ele, e assim, o perfil dele era um grande perfil calendário. Se eu queria saber data sobre qualquer coisa, tava lá. E mesmo depois, com a minha entrada de consultoria, ele quis permanecer com essas datas. Então eu fui conversar com ele, falei, deputado, por que você quer essas datas no seu feed, ali, demarcando? Ele falou, Gisele, porque eu acho educado, porque eu acho, e ele usou bem isso, eu acho que sempre existe uma pessoa que vai olhar aquela data e vai gostar de ver aquele post lá. Falei, deputado, eu admiro muito, né, todo esse seu cuidado, eu acho que isso é ser humano, mas existem formas de a gente trabalhar. Que tal se a gente, então, levar para os stories, ou a gente distribuir isso numa lista de transmissão para as pessoas que estejam interessadas em saber datas? Eu acho que pode ser muito estratégico para nós. E aos pouquinhos, eu não invalidei aquilo que ele sentia, eu não invalidei aquilo que ele queria, eu só transferi isso para um outro ponto, para um outro canal, e as pessoas que gostavam daquilo acabaram migrando ou se conectando de uma outra forma. Eu não deixei ali no feed para que ficasse mais limpo e as ações dele pudessem ser vistas. Então, essa foi uma forma que a gente trabalhou, criação de conteúdo, que era algo que ele queria, você precisa respeitar o político em relação a isso também, mas você também precisa mostrar outras formas, e é aí que entra o diferencial da sua estratégia em relação à criação de conteúdo de data sazonal. Então, pensa muito sobre isso também, e de repente você pode encontrar outras formas de trabalhar esse conteúdo. Outra coisa é a falta de contexto, né? Só colocar feliz dia da pipoca, feliz dia do semáforo, e acabou, pronto, um feliz dia para todos os semáforos do país. Não vale a pena. Então, o que eu posso trabalhar? Né? Posso trabalhar, de repente, uma conscientização do trânsito, posso trabalhar a importância do semáforo para salvar vidas. Então, isso é importante. É o que eu falei para você, sempre ligar a data, não deixar genérico, principalmente no formato também, tá? Esses formatos, estilo 2020, Canva, não funciona mais, tá? Então, começa a estudar qual é o formato que funciona hoje em dia e começa a usar esse tipo de formato. É um formato mais clean, um formato mais limpo e até muito mais fácil de trabalhar, tá? Então, começa a pensar nisso também, porque isso também traz resultado. As pessoas bateram o olho ali, viu que é uma coisa, falta de contexto, só colocou por colocar, porque não tinha conteúdo, é um grande erro, então toma cuidado. E outra, datas polêmicas, ou seja, o político quer trabalhar aquela polemiquinha em determinada data, mas não tem um posicionamento forte em relação a isso, não trabalha um bom planejamento frente ao posicionamento daquela data. Isso também pode ser um grande erro que você tem que pensar. Vai trabalhar uma data, sabe que ela é polêmica, então já estrutura um planejamento aí muito bem embasado acerca do posicionamento dessa polêmica. Tá vendo quanto
tanto de coisa que você precisa pensar em relação à data sazonal. Não é somente postar por postar, porque isso é um erro, e transformar perfil político em feed calendário é a pior coisa que pode acontecer. Eu espero que você reflita sobre isso, tudo que eu falei. Se for o caso, volta o vídeo e revê aí algumas questões que você precisa ter em mente antes de criar conteúdos de datas sazonais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Tem alguma dúvida, alguma contribuição em relação a datas sazonais? Deixa aqui embaixo nos comentários e se inscreve também no canal para ver mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve! Confia na tia da estratégia parlamentar.